Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para celebrarmos a liturgia do 25º domingo do tempo comum. E uma saudação especial às pessoas que estão em sintonia conosco para também celebrar a liturgia desse domingo. E vamos iniciá-la em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Na vinha do Senhor há trabalho para todos e Ele está sempre pronto a nos contratar. Trabalhar na vinha do Senhor significa dedicar tempo e esforço para que frutifique as boas obras em favor dos mais necessitados. Quando assumimos essa tarefa, fazemos por amor e não para merecer elogios. Quem busca reconhecimento ainda não entendeu o que significa ser um operário do Evangelho. É o Senhor quem nos recompensa em seu amor. Façamos o nosso ato penitencial. Humildes e confiantes na misericórdia do Senhor, peçamos perdão de nossas faltas e assim retomemos a vida com mais firmeza e liberdade. Senhor, que oferecesses o vosso perdão a Pedro arrependido, tende piedade de nós. Cristo, que prometesses o paraíso ao bom ladrão, tende piedade de nós. Senhor, que acolheis toda pessoa que confia na vossa misericórdia, tende piedade de nós. Deus, Pai de bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Intenções da missa de hoje. Pelos falecidos. Antônia Pagotto Baraldi, 7º dia. Jaime Rodrigues de Moura, 7º dia. Martim Afonso de Souza, 7º dia. Irene Umbelina Fonsuben. Angelina Bapistella. Ivete Calazo. Cândida Ambil Banvarte, 2 meses de falecimento.
Edgar José Banvarte, Elaine Rosa Cardoso Banvarte, José Antônio, Ignês Escacione Mauro, em memória do Padre Pio, Eduardo e Natália Berdu Wolff, falecidos da família Bueno, Iracema Bombarde Rodrigues, 4 meses de falecimento, Leozina Almeida da Silva, a Dona Santa, Maria Aparecida Ribeiro, por todas as pessoas que faleceram vítimas do Covid-19, pedindo saúde e bênçãos para Cledemar Ambil Carotti, em ação de graças e pedindo bênçãos para as nossas famílias, em especial a família da Mônica Foná, e por todos os aniversariantes do mês. Para todos os profissionais da linha de frente e bastidores no combate ao coronavírus, e por todas as intenções pedidas para esta missa que não foram anunciadas, e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Ó Pai, que resumisse toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Aquele que se coloca ao lado do Senhor aprende a fazer sua vontade e ajuda no crescimento da obra da salvação. Viver em Cristo é nossa maior recompensa. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo
caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos seus discípulos, dizendo: o reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: esses últimos trabalhadores trabalharam 1 hora só
e tu os igualastes a nós que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso eu não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque eu estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Bem, meus caros irmãos e irmãs, mais uma vez unidos aqui em nossa comunidade para celebrarmos a palavra e a Eucaristia, como sempre afirmamos. O tema de hoje é um tema assim bastante polêmico. Por que polêmico? Porque aí a partir do ponto de vista que nós lemos o Evangelho, nós teremos conclusões que são muitas vezes totalmente diferentes daquilo que o Evangelho quer propor. Por isso que eu sempre digo e insisto, todo ponto de vista é vista de um ponto. Vou dar um exemplo muito simples. Estou aqui nesse ponto de vista, geograficamente estou aqui nesse espaço. A minha visão de vocês é bem minha, do lugar onde eu estou. Do lugar onde vocês estão tendo outro tipo de visão. Portanto, todo ponto de vista é vista de um ponto. Está claro isso, gente? Pois bem, por que estou falando isto? Porque existe um pensamento da primeira leitura de hoje que diz o seguinte: meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Repito. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Existe, portanto, uma diferença quilométrica, por assim dizer, entre aquilo que Deus pensa e revelou e aquilo que nós pensamos e acreditamos que é o verdadeiro. Aí é uma questão, gente, desculpe a expressão e a sinceridade do meu coração, é uma questão de perspectiva de fé. Ou nós acreditamos na palavra de Deus, que muitas vezes é contrária àquilo que nós pensamos e nós agimos, ou então faz de conta que a gente é cristão, faz de conta que a gente ama a Deus, faz de conta e vai por aí, a gente sempre justifica as nossas ações. Pois bem, isso estou falando, não estou criticando ninguém, fica bem claro isso, né? Estou refletindo com todos nós, para que cada um de nós também vai tirando a sua conclusão. Para entrarmos em sintonia com os pensamentos do Senhor e com os caminhos do Senhor Deus, é preciso que em cada um de nós haja aquela palavra-chave, chamada conversão. A palavra conversão significa mudar de rumo. Quem é motorista sabe disso, né? Tem as placas de trânsito, onde está colocada uma placa. Depois tem assim, flecha com um X, indicando o quê? É proibido converter, ou à direita ou à esquerda. Só para você lembrar a palavra conversão, né? Mudança de comportamento, mudança de caminho. Pois bem, essa palavra conversão é fundamental na reflexão que nós estamos fazendo. É preciso converter não só quanto à imagem que temos de Deus, como quanto os valores do reino de Deus, que são diferentes dos valores que cultivamos e aqueles que a sociedade nos impõe. Sim ou não? Sim ou não? Claríssimo. É uma questão de opção. Poxa, padre, o senhor é radical, a gente às vezes pensa que está ajudando, está conforme Deus quer, mas também tem alguns momentos em que eu ponho Deus do lado, eu quero só falar aquilo que eu quero.
O assunto é meio complicado porque a gente quer colocar bem claro para que cada um de nós depois vá assumindo as suas decisões pela liberdade que Deus nos deu. Por que estou falando isso? Porque isso aí é o pano de fundo da primeira leitura, da segunda leitura e também do Evangelho de hoje. Os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Os pensamentos do Senhor não são nossos pensamentos e vice-versa. Quanto à primeira leitura de hoje, mais uma vez o profeta, que profeta que é? Isaías. Lembram vocês que o povo de Israel estava lá na Babilônia, exilado. A palavra Babilônia, curiosidade meramente semântica. A palavra Babilônia significa portal dos deuses. A palavra Babilônia, portal dos deuses. Tanto é verdade que quando o profeta Isaías avisou ao povo que eles iam voltar para Jerusalém, para a terra prometida, pediu que eles não entrassem em contato com os deuses da Babilônia, mas que vissem esse gesto do Deus que é misericórdia, que é perdão, que é acolhimento. É claro que aí uma perspectiva entre os politeístas e o monoteísta. Aliás, interessante, muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar de Deus e falam o seguinte: os deuses do futebol, os deuses do cinema, as deusas da literatura. Isso eles falam. E citam os nomes dos deuses e deusa, da mitologia grega, da mitologia romana. Agora, ele não tem coragem de citar o nome de Deus, de Jesus Cristo. Muitas vezes acontece isso, sim ou não? Pois bem, na segunda lei, tudo bem, então aquela é uma questão de opção. O povo de Israel vai ter que se decidir, ou os deuses da Babilônia, ou Deus de misericórdia, de perdão, de reconciliação, que é o Deus revelado por Jesus de Nazaré, ou que será um dia revelado por Jesus de Nazaré. Tudo bem? Segunda leitura. Um drama, um dilema que estava percorrendo a vida de São Paulo apóstolo. Ele não sabia se ele queria voltar para Cristo pela sua morte e ressurreição, ou permanecer um tempo mais na comunidade. Por fim, ele disse o seguinte: qual foi a última palavra da leitura de hoje, dessa segunda leitura? O importante é que vivei à altura do Evangelho de Cristo. Se morrer, se viver, seja tudo isto com a presença de Cristo, nosso Mestre e Senhor. Isso é o apóstolo Paulo dizendo, né? Por fim, ele vai dizer também: não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Lembra disso? Quanto ao Evangelho de hoje, vejam bem, mais uma vez eu lembro a vocês, o Evangelho de Mateus foi escrito em dois momentos. O primeiro momento, quando ele fala do relacionamento de Jesus com os fariseus. Lembra vocês que os fariseus, os doutores da lei, eram aquelas pessoas, aqueles doutores que interpretavam a lei, a Torá, e que impunham esta lei para o povo de Israel. Sim, esses são os fariseus, doutores da lei. E vocês sabem que a Torá, no fundo a Torá é o seguinte: ama a Deus e o próximo, o resto é consequência disso. Mas eles tiveram aquela capacidade de reduzir dois mandamentos em 613 mandamentos. Estavam preocupados com a lei e não com o amor. Sim ou não? Então Jesus quer mostrar que não é por aí, e entra em conflito com os fariseus, ou pelo menos com um grupo de fariseus. E que criticavam Jesus porque ele acolhia quem? Os marginalizados, os leprosos, as prostitutas, os mendigos, os pobres. E ele tinha uma perspectiva diferente e, consequentemente, entrava em conflito. Por isso que essa leitura de hoje do Evangelho também se aplica àquele patrão, lembro disso, que contratou os empregados e que de primeira ordem, nas primeiras horas, queriam receber o mesmo ou mais do que aqueles que foram em última hora. Minha gente, antes de eu terminar, Mateus vai depois falar isso para as comunidades primitivas que ele fundou também.
Então é a leitura de Jesus, falando de Jesus com os fariseus, entrava em conflito com eles, por cada perspectiva era diferente, e também das comunidades primitivas de Mateus, que havia também as divisões entre aqueles cristãos, os judeus que se convertiam ao cristianismo, e aqueles pagãos que se convertiam ao cristianismo. Então havia uma diferença de pessoas. Seria mais ou menos assim: nossa, você é daquela religião e está aqui na nossa religião, o que está acontecendo? Finalmente você descobriu? Então seja bem-vindo, então pode ir embora que não é lugar de você. Percebe? Pois bem, tanto aqueles que trabalharam durante o dia, que suportaram o calor do dia, como aquele que ficou das 5 horas e das 6 horas da tarde, todos receberam a mesma moeda. Lembram vocês que naquela época, uma moeda de prata era suficiente para sustentar a família durante aquele dia. Portanto, o patrão está sendo bom porque ele estava dando condições para que aquelas pessoas que trabalharam pouco recebessem o mesmo valor. E isso na perspectiva do reino de Deus. Na perspectiva neoliberal é totalmente diferente. Você vale por aquilo que você tem, por aquilo que você produz, por aquilo que você consome. Se você não tem, se você não produz, não consome, você não vale nada. Sim ou não? Percebe a diferença de valores? Então, nesse sentido, minha gente, eu não quero me alongar. Percebe que Deus tem as suas preferências, tem. Principalmente aqueles que mais precisam. Não tem a mínima sombra de dúvida. E para terminar, eu vou ler aquilo que eu preparei com muito carinho para vocês. É um texto interessante, eu passo para vocês. Deus não pensa como nós. O dom de Deus não pode ser merecido, porque o dom de Deus é graça. Se é graça, se é dom, eu não mereço, mas é dom. Nós raciocinamos em termos de discriminação. Deus raciocina, entre aspas, em termos de comunhão. Nós pensamos em economia material, ter, produzir, consumir. Deus segue a economia da salvação. Sua graça é infinita, ninguém a merece, mas pode participar dela se estiver em comunhão com Ele. E se estiver em comunhão com Ele significa então que eu tenho a liberdade de dizer sim ou de dizer não a Deus. O tema que vai ser colocado no próximo domingo, quando tem outra parábola que vai dizer um pai que tinha 2 filhos. Você já conhece a parábola? O pai pediu que eles fossem trabalhar na vinha. Um disse: tá bom pai, estou indo, e não foi. Outro disse: não vou, depois se arrependeu e foi. Quem fez a vontade do pai? Percebe? Por isso, minha gente, o abismo de riqueza, de sabedoria e de ciência de Deus. Quão impenetráveis são os seus juízos e inexploráveis os seus caminhos. Portanto, caminhemos o caminho do Senhor, porque se nós descobrirmos o caminho, apesar dos caminhos que nós muitas vezes temos são diferentes, nós estamos em sintonia com aquilo que nós queremos e celebramos. Já falei muitas vezes, eu repito e termino. Indo e vindo, trevas e luz. Tudo é graça, Deus nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos a profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Senhor Deus, vossa palavra nos guia, fazei-nos compreender o que vós esperais e acolhei nossos pedidos que humildemente vos apresentamos. Senhor, que a Igreja seja sempre a feliz portadora de vossa palavra e vossos ministros ordenados, padres, bispos e diáconos, sejam verdadeiros proclamadores do Evangelho, nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Fazei com que nossas comunidades cristãs aprendam a valorizar cada dia mais a força de vossa palavra e que em nossas celebrações e em nosso coração ela tenha lugar muito especial. Nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Senhor, que nas famílias, nos pequenos grupos de reflexão, nos encontros da comunidade e em nossa vida, haja lugar para a vossa palavra e assim alcancemos a vida e a salvação. Nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. Ajudai-nos a viver intensamente vosso reino e, iluminados por vossa palavra, os cristãos sejam sal, luz, fermento e santidade no meio de nossa sociedade e nas decisões de nossa pátria. Nós vos clamamos. Senhor, vossa palavra nos traga a luz e a paz. No silêncio do nosso coração, cada um de nós que está participando desta liturgia, se assim o desejar, faça também sua prece particular ao Senhor nosso Deus e nosso Pai. Senhor Deus, que a vossa graça abra nosso coração e, trabalhando na fidelidade e na vivência da caridade, construamos sem cessar o vosso reino entre nós. Vós que sois Deus e viveis e reinais para sempre. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, nós vos pedimos as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir, por esse sacramento que proclamamos pela fé, por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Orações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e a todos nós, é justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela última ceia. Por isso é que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando a nossa voz à voz dos anjos, à voz dos santos todos, para cantar. Senhor, vós que sempre quiseste ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue à morte, sendo com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças e partiu o pão, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé.
Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. E nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e nos dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade. E a João Inácio, que é bispo de nossa igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. E esperamos entrar na vida eterna. Mais uma vez façamos alguns instantes de silêncio para lembrarmos e rezarmos para nossos irmãos e irmãs que já faleceram. Por todos aqueles e aquelas cujos nomes nós trazemos em nosso coração. Aqueles e aquelas cujos nomes foram citados nessa nossa celebração, especialmente Antonieta Pagotto Baraldi, 7º dia, o Jaime Rodrigues de Moura, 7º dia, o Martim Afonso de Souza, 7º dia, para que o Senhor acolha a todos na plenitude de sua Páscoa definitiva na eternidade. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os. Que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos aqui reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com muito amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
E a paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes somos nós que somos convidados a participar da ceia pascal do Senhor Jesus ressuscitado e que vive no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Mas dizei uma palavra e serei salvo.
meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Que o Senhor nos ajude a compreender essa expressão do profeta e que diante da ética da lei, que é necessário colocar também em prática, nós tenhamos aquela capacidade de viver a ética do amor. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. E o Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Oriente para ele vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Podemos nos sentar para alguns avisos. Como é de praxe nesse tempo de pandemia, as nossas ofertas, então, serão feitas na saída da igreja, tanto na modalidade dinheiro, débito e crédito, conforme já avisei anteriormente. No dia 25, sexta-feira próxima, nós teremos aqui na Matriz, às 19h30, a missa em louvor a São Nicolau de Fly. Então, todos estão convidados a participar, seja presencialmente aqui conosco na Matriz, seja através da transmissão pelo Facebook. A missa também será transmitida pelo Facebook da paróquia. Terça-feira próxima, agora, dia 22 de setembro, nós temos a graça de comemorar os 95 anos da Dona Dolores Sigrist. Ela fará, então, os seus 95 anos. Na bênção, no dia de São Nicolau, nós faremos uma intenção especial por ela. E vamos rezar todos, afinal, é um privilégio de poucos chegar a essa graça dos 95 anos.
Dona Dolores, parabéns, né? Deus abençoe sempre. E o padre agora no final fará então uma menção também a esses seus 95 anos e toda a igreja de Ovécia celebra com a senhora. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.